Aula de exercício referente ao capítulo 2. Nesse caso, vamos começar com o seguinte exercício. Um corpo de prova de aço com diâmetro original de 13 mm e 50 mm de comprimento de referência foi submetido a um ensaio de tração. Os dados resultantes são apresentados na tabela ao lado esquerdo abaixo. Construa o gráfico do diagrama tensão versus deformação e determine os valores aproximados do modo de elasticidade, da tensão de escoamento, do limite de resistência e da tensão de ruptura. Use uma escala de 10 mm igual a 209 megapascal e 10 mm igual a 0,055 milímetro por milímetro. Desenhe novamente a região elástica usando a mesma escala de tensão, mas use uma escala de deformação de 10 milímetros igual a 0,01 milímetro. Veja bem, o que está se querendo aqui é que esse é um exemplo de aplicação do uso de propriedades mecânicas dos materiais, visto no começo do capítulo 2, aonde se faz um ensaio para determinar as propriedades mecânicas do material. Que propriedades mecânicas nós consideramos são essas? O modo de elasticidade, a tensão de escoamento, a tensão limite e a tensão de ruptura. São essas propriedades que nós discutimos no começo do capítulo e que é o forte de qualquer material utilizado para qualquer atividade de engenharia, precisa dessas propriedades. E mais adiante veremos também o coeficiente de Poisson. Veja bem, a tabela aqui ao lado é uma tabela oriunda de um ensaio aonde se aplicava uma carga e determinava o alongamento da peça. O alongamento, entenda, alongamento é quanto o corpo de prova aumenta o comprimento. Então, essas escalas que ele propõe, 10 mm igual a 209 megapascal, é para você dividir a carga. Você tem o diâmetro da peça, você tem o diâmetro, tem a área, dividida a carga pela área, você tem a tensão normal. O eixo Y referente à tensão normal. Já no alongamento, você tem o comprimento inicial, você tem, quando você alongou, você tem o comprimento inicial menos comprimento final, você tem o alongamento. Mas ele já deu o alongamento aí, tá bom? Já é fruto do quanto é que ele alongou. Então, você tem alongamento em milímetro por milímetro. O que é esse? Se você tem o alongamento, é quanto aumentou. Quando você divide o alongamento dividido pelo comprimento inicial, você passa a ter agora deformação específica, que é o que está nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui. No eixo Y, tensão, que é a carga pela área, e no eixo X é deformação específica, que é o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Nós vimos isso no começo do capítulo. E ele usa duas escalas. Você entenda o comportamento nesse gráfico abaixo, que tem uma faixa linear muito definida. Então a escala foi bem ampla, para poder você analisar o trecho da fase elástica. Então, nessa fase elástica, você tem como determinar aqui exatamente a deformação, o modo de elasticidade. Veja que ele dá aqui 291 dividido por 0,015, que é o que? 15, que é o que? 291 é a tensão dividido pelo módulo de deformação específica. Isso é a lei de Hooke. Ele está usando já a lei de Hooke, aonde ele quer achar o que? O coeficiente angular dessa reta linear, que é para a gente o modo de elasticidade do material
que originou esses experimentais. Nesse mesmo gráfico, ele chegou ali onde passou da fase linear, saiu da linearidade e foi para um outro comportamento, é a tensão de escoamento, ó, 448. É onde é o limite máximo da faixa elástica. A partir daí já não é mais regido pela lei de Hooke. Então, aqui também você tem um dado importante, tensão de escoamento. No outro gráfico você tem a tensão máxima, é a tensão limite superior, que foi 890, e depois tem a tensão de ruptura. Então, esse gráfico dá para imaginar que é de um material, um comportamento de um material frágil. Não é frágil. Que material é esse? Vocês vão me responder essa questão aí, tá certo? Então veja, vocês precisam responder, buscar mais informações no livro, que tipo de material. Ou seja, a gente tem duas propriedades de material. Esse gráfico está tendendo para ser um comportamento de um material dúctil. Por quê? Porque tem a faixa de linearidade bem definida e depois tem o máximo e depois a ruptura. Tudo definido. Então, isso é uma característica de material dúctil. E as propriedades que foi pedido no problema. Então, esse é o primeiro exercício referente ao capítulo 2 que nós estudamos nesse. Problema 2 do capítulo 2 do curso de resistência dos materiais. Neste problema, a definição do problema é o seguinte: a figura apresenta o diagrama de tensão-deformação para um aço liga com 12 milímetros de diâmetro original e comprimento de referência de 50 milímetros. Determine os valores para o material, a carga aplicada ao corpo de prova, que causa o escoamento, e a carga máxima que o corpo de prova suportará. Então, a primeira análise que temos que fazer do problema proposto é entender bem o que é solicitado. Primeiramente, ele pede determinar os valores do material, para o material. Então, bom, para o material que ele deu, um aço liga qualquer, não especificou o aço, é um aço liga. A carga aplicada no corpo de prova que causa o escoamento. Ele quer saber qual é a carga que vai ser aplicada no corpo de prova que causará um determinado escoamento. E a carga máxima que o corpo de prova suportará. Então, do que já foi visto nesse capítulo, do que já foi estudado nesse capítulo, ele deu aqui para nós um gráfico de tensão normal versus deformação específica, já com as curvas. Então, precisamos aqui agora analisar esse gráfico e retirar algumas informações que já existem nesse gráfico, que possa nos auxiliar no planejamento para a solução do problema. Primeiro caso, esse gráfico ele tem aqui uma fase linear. Então, nós já estudamos que o material com fase linear definida, o material é um material dúctil. Bom, primeiro ponto. 2. E qual a propriedade que podemos extrair dessa faixa linear da curva desse material? Que é o módulo de elasticidade. Outro item que precisamos
ter a certeza quando batemos os nossos olhos num gráfico desse tipo. Se é uma faixa linear, qual é a lei que rege essa faixa? Lei de Hooke. E depois, com essas duas informações, precisamos ter uma outra. Olha, se eu tenho uma lei, a fase elástica, a lei de Hooke, que só é válida até a tensão de escoamento, que é aquela tensão que o material deixa de ser elástico e entra no regime plástico. Então precisamos determinar que ponto é esse, onde ele sai da faixa linear e entra numa outra faixa. Sai da zona de Hooke e vai para uma zona de matéria da zona plástica, né? Bom, com essas informações já podemos fazer alguma situação. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que nós vamos planejar para fazer a solução desse problema? Primeiro caso, os dados que nos apresenta é o seguinte: tensão de escoamento é aquela tensão que é a última tensão, a tensão máxima do regime elástico, ou do regime que é válido da lei de Hooke. É onde está esse círculo vermelho, o círculo vermelho aqui, e é onde ele muda da fase de inclinação da reta para uma outra reta. Então, esse ponto aqui é o que nós precisamos encontrar. Ele verificou aqui que é 290, também próximo de 300, como está aqui no gráfico. Muito bom. Então, ele diz, olha, qual é a tensão máxima? A tensão máxima que esse ensaio mostra que o material suportou. Aí você vem para essa curva, é a curva acima, que tá, é a mesma curva, só que ele está uma curva mais completa aqui. Ele mostra a curva acima, que está em torno de 550. Ok? E o dado da propriedade geométrica do corpo de prova, que ele falou aí que é de 12 milímetros de diâmetro. Se é diâmetro, corpo de prova cilíndrico. Então veja que nós já temos um conhecimento do olho, bateu o olho no gráfico, a gente já determinou a tensão de escoamento, que é esse ponto aqui que está passando da linha linear inclinada aqui, essa curva inclinada para outra. Então esse ponto aqui, esse ponto de inflexão aqui é a tensão de escoamento. Vou repetir, é a tensão máxima que é válido o regime elástico, ou a tensão máxima que é válida a lei de Hooke. E a tensão máxima que o corpo de prova suporta foi de 550, que é nesse outro gráfico que está aqui em cima. Seguindo em frente, temos o seguinte: já o modo de elasticidade que foi dado aí, que é uma propriedade que ele pede, é determinar os valores do material. Que os valores do material? Primeira coisa é o modo de elasticidade. Todo material tem modo de elasticidade. Qual foi a base que ele fez a modo de elasticidade? Se o modo de elasticidade é a inclinação da reta, você podia também determinar pela inclinação da reta. Mas ele fez o quê? Ele fez exatamente isso. Você pegou aqui o 290, é a tensão de escoamento, é o ponto aqui do triângulo. E o 001 é o valor que está em azul, que essa escala em azul é para o primeiro gráfico aqui. O gráfico está abaixo. Então você vê aqui que o primeiro gráfico aqui ele está quanto aqui? 001, tensão, deformação específica. Então você pegou o valor dessa hipotenusa, que foi 290, desse cateto, que está aqui na vertical, 290, dividido pelo cateto que representa aqui nesse triângulo a deformação específica, que foi 001. Fazendo essa divisão,
você tem exatamente o valor do modo de elasticidade. Isso aqui, gente, é a lei de Hooke. É a tensão igual ao modo de elasticidade vezes a deformação específica. É isso que ele fez. E dessa forma ele encontrou o modo de elasticidade, que deu 290 gigapascal. A outra propriedade que foi encontrada é a tensão de escoamento. Que tensão de escoamento foi? A tensão de escoamento é dado, já que é um corpo de prova, carga axial, é a força dividido pela área. Se ele deu o valor do diâmetro do corpo de prova, ele diz, olha, o diâmetro é de seções cilíndricas. Então, calcula a área de uma seção cilíndrica. A tensão de escoamento foi determinada já no gráfico, foi 290. Então, você tem 290 dividido vezes a área, você vai ter o valor da carga. Então, deu 32,8 Newton. E a tensão máxima que vai nos levar a uma carga máxima que o corpo de prova vai suportar, que é a tensão máxima, que foi 550, que está aqui no segundo gráfico, esse gráfico curva acima aqui, 550, dividido pela mesma área do corpo de prova. Você já tem o diâmetro, você calcula se tem a carga máxima. Então veja que nesse problema, o que temos é determinação das cargas. Você pode dizer, mas por que carga? Se o senhor disse nas aulas, que o problema em engenharia não trabalha com carga, trabalha com tensões. Quando é para o dimensionamento de uma estrutura, se usa tensões. Mas, para efeito de você caracterizar as propriedades de um determinado material, você vai ter que colocar na máquina. E a máquina vai aplicar uma força. Então precisamos, aí no caso, o problema quer saber quais foram as forças que foram aplicadas que atingiu a tensão de escoamento e a força que atingiu a força que atingiu a tensão máxima, a normal máxima. Então, é interessante quem trabalha em laboratório, que vai fazer essas caracterizações, para ele ter a noção de qual é a carga que aquele material suporta. O que se faz geralmente na prática, você faz alguns corpos prova a mais do que se precisa e faz vários testes para saber qual é a média daquela ali. Aí você sabe, depois é que você vai, com a noção daqueles corpos prova, você vai partir exatamente para o ensaio e constrói gráfico como esse daqui à esquerda. Se vocês não sabem, é comum ver aqui pela escola, próximo ali da Tecel, lá embaixo, perto da PRE, ou aqui por cima, perto dos laboratórios de engenharia civil, ou aqui mesmo perto do laboratório, no entorno do laboratório de construções rurais, a gente tem uns corpos de prova cilíndrico, tem o diâmetro e a altura, às vezes a altura 2 vezes o diâmetro. E de concreto ou de outro material cimentício ou cerâmico. Esses corpos de prova, eles são fruto de ensaios que foram realizados aqui no laboratório ou em outro laboratório. E daí, para fazer exatamente essa caracterização aqui e determinar essas propriedades. Modularidade, tensão de escoamento, tensão máxima suportada pelo corpo e a tensão de ruptura. Então, esses corpos de prova que eu falei aqui, cilindro, que vocês veem aqui pela escola, toda edifício que vai aqui da cidade, ou de qualquer outra cidade,
que vai executar uma obra, o calculista especifica o concreto com resistência X para aquela obra. Então, a pessoa que vai elaborar, ele dá os traços do concreto, tanto de cimento, tanto de areia, tanto de água, e se faz o concreto. Daí precisa retirar uma amostra do material e fazer os testes. O que se faz nessas obras civil aqui na cidade, e também deve ser na zona rural, quando for uma obra importante, é você confeccionar alguns corpos prova com o concreto que foi utilizado na obra, esperar o tempo de cura desse concreto e fazer o ensaio. Mandar para um laboratório idôneo que faça os seus ensaios, ele certifique, dê um certificado dos valores de resistência. Porque daí o calculista que propôs a resistência e o executor da obra vai saber, olha, esse concreto aqui está de acordo com aquele especificado pelo calculista. Então, esse é um exemplo prático, gente. E não fique pensando que na engenharia agrícola, porque está trabalhando na zona rural, que não tem uma importância tanto quanto essas obras no meio urbano, chama obra civil. Porque se você fizer um galpão para criação de frango, né? E que tem aí em torno de 50 mil frangos abrigados nesse galpão, e de repente, por um erro de cálculo, erro de projeto, uma dessas colunas venha, o concreto não suportar e venha a romper, olha o prejuízo que tem, não só o prejuízo do destroço, né, da queda da edificação, mas a perda dos animais que estão ali dentro. Consequentemente, o tempo e o dinheiro que o empresário deixou de ganhar é muito sério e pode ainda causar morte de vidas humanas. Então, em termos econômicos, é tão importante quanto qualquer obra civil. Vamos aqui. Exercício 2, capítulo 2 do curso de Resistência dos Materiais. Mais um problema prático do capítulo 2 de Resistência dos Materiais. A definição é a seguinte: uma barra de aço A36 tem comprimento de 1.250 milímetros e área de seção transversal de 430 milímetros quadrados. Determine o comprimento da barra se ela for submetida a uma tração axial de 25 kN. O material tem comportamento elástico linear. Bom, gente, esse é o enunciado do problema. Antes de tentar resolver, precisamos entender o que é que está exposto no problema e o que se pede. Bom, primeiro caso, o comprimento do corpo de prova ele dá. Já foi dado. Dá também a área da seção transversal. Então, esses dois dados já estão claros. Mas tem informações interessantes aqui. Ele diz, determina o comprimento da barra. Ele quer o comprimento. E diz ainda que foi aplicada uma carga axial. Carga axial, gente, é definida lá no capítulo 1. E diz mais ainda, o material tem comportamento elástico. Então, essas informações têm que ser bem, quando lida o problema, tem que ser bem interpretado, para que possamos ter um direcionamento para o raciocínio que será utilizado na solução, na busca da solução do problema. Então, se ele diz, deu um comprimento, deu uma área, deu também que a carga é de tração e axial, como está aqui na figura ao lado aqui, e também deu um gráfico do ensaio. Então, veja que nós podemos tirar várias informações do que está aí. Do gráfico podemos tirar a tensão de escoamento, se é uma carga axial,
podemos definir já a tensão normal, já que temos a carga e temos a área. Se é um material de comportamento elástico, ele é regido pela lei de Hooke, podemos também tirar o modo de elasticidade, certo? Com isso aí podemos determinar também o alongamento e definir qual é o comprimento da barra. Então veja que o problema, o enunciado parece curto, mas dá muitas informações associadas com a exposição do gráfico. Vamos para o primeiro passo. Olha, carga axial, tração. Então, aplica-se a fórmula de força sobre área. Capítulo 1. Força, ele deu, que foi 25 kN, dividido pela área. Então, Newton por metro quadrado, Newton por milímetro quadrado vai ser megapascal. Fazendo a divisão, deu que a tensão normal, média, que o corpo vai estar submetido é de 58,14 megapascal. Dividiu a área ou a força aplicada pela área. Bom, esse já encontramos porque ele disse, olha, carga axial e deu a área. Nos levou a essa forma. Mas quando ele diz material de comportamento elástico, me remete a eu usar a lei de Hooke. Concorda? Que é o seguinte, a lei de Hooke você tem tensão normal é igual ao quê? A modo de elasticidade dividido pela deformação específica. Como ele deu aqui, que a barra é de aço A36, aí você vai na tabela de material A36, que está no livro do BIA, tem lá no fim, nos anexos, tem a tabela desses aços e tem um A36. Qualquer livro de resistência vocês encontrarão essa informação. Então foi olhado o A36 e consultou e viu que o módulo de elasticidade é de 200 gigapascal. 200 GB. E a tensão, ele já calculou a tensão do material, que está submetido do material, é a mesma que está aqui. Então ele pegou esse valor dessa tensão calculada anteriormente, que é de 54,14 megapascal, está aqui, dividiu pelo módulo de elasticidade, você encontrou o quê? Deformação específica. A deformação específica, que foi 2,97 vezes 10 a menos 4 milímetro por milímetro. Então, já temos informações que está nos conduzindo a entender o problema. Ele quer o comprimento durante o comportamento elástico, né? Então, nós sabemos que a definição da deformação específica é quem? Capítulo 1 também. O comprimento da deformação específica é comprimento final menos comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial é deformação específica. Vamos lá. Comprimento inicial menos comprimento final, dividido pelo comprimento inicial é o igual, e isso é igual à deformação específica. Ele só fez arrumar aqui. Ó. Ele disse que o comprimento, no caso do corpo de prova, para essa carga que foi dada, vai ser o comprimento final. Comprimento final. Que é dado pegando essa fórmula, a definição de deformação específica, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, arrumando, você vai chegar nessa expressão que ele chegou aqui, que L é igual a deformação específica, comprimento inicial, mais comprimento inicial. Então, se nós já temos o valor da deformação específica, é só usar aqui, ó. Uma coisa vai levando a outra. Então, você tem o comprimento inicial, foi dado, 1.250, mais quem?
vezes vezes a deformação específica, está aqui, mais o comprimento inicial, mais 1.250. Somando tudo isso aqui, você vai ter o comprimento final do corpo de prova, ou outra forma de falar, quando estiver submetido a uma carga de 25 kN, o corpo de prova tem alongado, tem esse comprimento final aqui, de 1.250,363. 363. Se perguntar qual é o alongamento do corpo de prova, o alongamento do corpo de prova é aquele delta que vai ser dado por quem? O comprimento final menos o comprimento inicial, que vai ser exatamente 0,363 milímetro. Então, esse como ele pediu aqui, o comprimento da barra, se for submetido a essa carga, é esse comprimento aqui. Eu estou extrapolando o que poderia ser pedido. O alongamento é só fazer a aplicação da fórmula também. Exercício 4, do capítulo 2, exercício de aplicação. A mudança de peso de um avião é determinada pela leitura de um extensômetro A, montado no suporte de alumínio da roda do avião. É essa figurinha aqui do ponto A. Antes do avião ser carregado, a leitura do extensômetro no suporte é de 0,00100 milímetro por milímetro. Ao passo que, após o carregamento, a leitura é 0,00243 milímetro por milímetro. Determine a mudança na força que age sobre o suporte se a área da seção transversal do avião é de 2.200 milímetros quadrados e o módulo de elasticidade do material é de 70 gigapascal. Novamente, precisamos ler, eu tenho um hábito pessoalmente, meu hábito é esse, de ler o enunciado do problema, quantas vezes for necessário, até que eu possa já visualizar o planejamento que eu vou fazer para resolver o problema. Aqui eu gostaria só eu falei no começo desse capítulo 2, mas talvez tenha sido muito rápido, eu vou falar novamente aqui. Extensômetro é um dispositivo para leitura de deformação específica. Nada mais é do que uma resistência elétrica específica para uso desse tipo de deformações, aonde aplica-se através da aplicação de uma corrente ou de uma potência, né? Passa uma corrente pelo extensômetro e quando varia a corrente, varia também a voltagem. Então, no caso, o estado de repouso, que é o caso que estava essa parte, esse elemento estrutural do avião, quando ele pegou carga, ele apresentou uma alteração na sua deformação específica, ou seja, aumentou a corrente e a tensão, daí alterou tudo, certo? Então é o uso que se faz hoje de conceitos eletrônicos para se usar nesses casos. É muito usual usar extensômetros elétricos, que nós chamamos, em várias aplicações da engenharia. Está aí, no caso tipo desse aí, poderia ser numa barra de tração de um trator, que vai arar o solo, certo? Pode ser no eixo de tração do trator também, de uma colheitadeira. Então, veja que tem uma aplicação imensa em carro de Fórmula 1, em automóveis, aí tudo em fase de teste, para eles fazem uso desses recursos. Mas vamos aqui para o problema. Leitura, mais uma vez, a mudança do peso do avião é determinada pela leitura do extensômetro A. Então, o A é esse extensômetro que eu falei,
que está localizado aqui nesse símbolo Azinho aqui próximo da roda do avião. E antes do avião ser carregado, a leitura do extensômetro era esse valor aqui, de 00100. Ao passo que, após o carregamento, foi feito no avião, esse extensômetro registrou 0,0243 milímetros por milímetro. Então, houve uma variação. Ele pede determine a mudança na força que age sobre o suporte se a área do mesmo for de 2.200 milímetros quadrados. Então, ele deu a área e deu o modo de elasticidade, gente. E deu a variação da deformação específica. Qual é a variação de carga? Esse é o caminho que tem que ser feito para a gente fazer. Nós já temos. Bom, eu vou ter que usar a lei de Hooke. Se ele deu deformação específica, eu vou achar por lei de Hooke. Não é isso? Olha, deformação específica, vezes modo de elasticidade, foi dado, eu tenho tensão. Não é isso? Tenho tensão. Opa, cheguei. Tenho tensão. Se é nesse eixo vertical, vamos ver como é que pode ser a aplicação do conceito de uma carga axial. Aplicada, está sendo atuando nessa barra aí que está o extensômetro. Então, se for, eu posso já achar, eu tenho a tensão, tenho uma área que foi dada, eu acho a força final e depois posso também achar a força inicial. Então, com a força inicial e a força final, eu tenho a variação da carga, que foi quanto chegou, quando foi carregado esse avião. Vamos ver aqui, ó. Deformação específica, ele fez de maneira diferente. Ele fez qual foi a diferença entre um e outro. Pegou a deformação específica final menos a inicial e achou esse gradiente, que foi de 0,0143. Ele foi mais simples do que eu, foi mais objetivo do que eu no meu raciocínio. Depois usou a lei de Hooke. Tensão é igual a deformação específica modo de elasticidade. Tem deformação específica? Tem. Tem modo de elasticidade? Tem. Então ele vai achar uma tensão normal. Veja que neste caso da lei de Hooke, ele vai achar a tensão normal já da resultante da deformação específica, ou seja, a diferença entre a inicial e a final, que eu estou chamando de resultante, que já é devido ao acréscimo da carga. Então ele já vai, essa tensão aqui, dessa tensão que foi dada, tensão normal aí de 100,1 megapascal, é a tensão devido ao acréscimo de carga. Por quê? Porque já fez anteriormente a deformação específica resultante, que é a diferença de a inicial com a final. Vendo isso aí, ele faz o seguinte, olha, eu sabendo que a diferença, como eu estou aqui, um ΔP, dividido por A, vai ser igual o sigma. A tensão normal vai ser igual à variação da força dividido por área. Por que desse ΔP? Porque ele já fez aqui, ó, ε2 menos ε1. Ele já fez, no raciocínio dele, ele foi mais rápido que eu, como eu falei anteriormente, porque ele já fez a resultante das deformações. Daí vai ter a resultante das forças, que dá a tensão resultante. Então, ele tem que aqui a forma, como é uma carga axial, força sobre área. Ele quer a força que provocou aquela deformação final, que foi quanto foi colocado no avião. Então, você tem que a tensão normal vezes a área vai lhe dar essa carga, que foi de 220,22 kN. Esse foi o acréscimo da carga que foi determinado pelo extensômetro localizado no ponto A, que está na figura. Vamos supor que o problema estava resolvido. Mas vamos supor, se esse avião tivesse 4 rodas no trem de pouso, e cada roda
fosse visto isso, qual foi o acréscimo de carga que tinha tido o avião? Era o número de eixos vezes a variação de carga. Se fosse 4, pegaria 4 vezes 220. E daí você sabia a carga total que o avião foi submetido. Certo? Então veja que é uma aplicação desse capítulo 2 num trabalho de engenharia de aeronaves, e que você consegue chegar com o conceito do capítulo 2. Como eu falei anteriormente, isso pode também ser aplicado tranquilamente num problema de máquinas agrícolas, onde você consiga determinar com exatidão qual é o esforço que está sendo submetido numa peça, vamos supor, um arado que está arando a terra. Agora tem uns design de arado bem diferente do que tinha antigamente. Então você tem que considerar naquele ponto se aquela barra inicial ali perto do trator, próximo à tomada de força do trator, se suporta todo o design que hoje está sendo utilizado nos arados. Então você instrumenta, você sabe o material que vai ser utilizado, determina, busca as propriedades desse material. Se não tem, manda para um laboratório determinar, e você vai fazer essas análises semelhantes a essa aqui, até chegar qual é a força máxima que aquela barra vai suportar. Certo? Isso parece ser, gente, um pouco de assim dizer, viajar na maionese, mas não é. Porque de repente você pode ser engenheiro de uma empresa, ser consultor de uma empresa, aonde você vai ter, no caso, há um problema na máquina e o cara comprou a máquina muito caro e a máquina teve uma deformação excessiva no determinado elemento que está impossibilitando o uso dessa máquina. Então, a empresa contrata um consultor, no caso um engenheiro, e daí você vai como consultor para dizer, olha, o problema está aqui, porque esse material não foi dimensionado corretamente. Para você chegar nesse seu parecer final, você precisa ter esse conhecimento aqui. Então tem várias aplicações. Estou dando aqui uma engenharia de aérea, né, aeronáutica, mas pode ser na engenharia agrícola, pode ser na engenharia civil, na engenharia mecânica, certo? Aí a aplicação é vasta, usando esse conteúdo desse capítulo, que eu acho, para mim, é o capítulo mais importante para um engenheiro. Se dizer engenheiro, eu acho que teria que conhecer muito bem esse assunto. Vamos para frente. Exercício 5 do curso de Ciência dos Usos Materiais, referente ao capítulo 2. Neste aqui está posto o seguinte problema. Um poste é sustentado por um pino em C, no ponto C aqui embaixo, na base, e por um arame de ancoragem de A, B. Diz que o aço do arame é A36. Se o diâmetro do arame for de 5 milímetros, determine quanto ele se deforma quando uma força horizontal de 15 kN agir sobre o poste. Então, mais uma vez, a gente precisa ler quantas vezes for necessário para podermos entender o problema e já nos auxiliar no planejamento da solução do referido problema. Então, ele disse, se um poste é sustentado por um pino, se é um pino, esse poste ele pode se deslocar, certo? Ele gira em torno do pino. Não existe movimento no pino, ele gira em torno do pino. Esse lado de mecânica geral. Então, se ele gira, o poste pode se deslocar em direção da força. Bom, ponto. E por um arame AB no ponto A até o ponto B. E o arame é de aço A36. Vai na tabelinha que tem no anexo do livro e encontra as propriedades do aço A36.
E ele diz ainda, o diâmetro do aço é de 5 milímetros. Quando aplicar a força de 15 kN no ponto determinado na figura, qual o alongamento desse cabo AB? Porque se alongar o cabo, o poste vai ter uma inclinação, só se esse cabo for alongado. E daí é o que ele quer, certo? Determine quanto ele deforma. Se ele se deforma, ele alonga. Bom, daqui não precisa já ter a ideia que se é um poste, se é a aplicação de uma carga e temos 2 pontos de aplicação de força nesse poste, 3 pontos de aplicação de força nesse poste, 2 de reação e 1 de aplicação. A reação no ponto A, no ponto C e a reação no ponto B, no poste. Para a gente fazer essa análise, recorremos ao que aprendemos lá na mecânica geral, que é fazer um diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Então, como foi feito aí? Ó. No ponto C, eu tenho o CY e o CX. A aplicação da força está aí de 15, tem aí as cotas. E no ponto B, eu tenho um cabo que vai, estou supondo que seja uma força de tração descendente. E o ângulo já foi dado de 30 graus. Esse é o diagrama do corpo livre para a gente determinar as forças. Determinar as forças para que possamos resolver o problema. Isso aqui, todo problema que será resolvido tem que fazer esse desenhozinho, gente, auxilia imensamente e dá para você, depois de resolver o problema, se não tiver com dúvida ou não bater a resposta, você volta revisando tudo que você fez. Bom, com o diagrama do corpo livre, você faz um momento em relação ao ponto C, que foi quem? Foi a força, 15 vezes a distância de 1,2, e a força T de AB, ele botou uma força horizontal, é isso? Uma força horizontal, ele decompôs a força T de AB, sendo de 30, passou para horizontal, vezes a distância que foi 2,2, está aqui, 2,2 vezes T de AB, sendo de 30, igual a zero. Então, dessa equação, só tem uma incógnita, que é a T de AB, que é a força que eu vou usar para saber de quanto esse cabo AB se deformou. Então, eu já tenho uma força, está aqui, já tenho uma força. O outro passo agora é eu saber qual o comprimento desse cabo. Eu tenho que saber o comprimento do cabo. Então, o comprimento do cabo, gente, foi pela trigonometria. Tem o cateto de 2,2 na vertical. Tenho o ângulo, dividido pelo ângulo, eu tenho AB, o comprimento de AB. Certo? Cosseno de 30, eu tenho o comprimento de AB. Fiz pelo cosseno, né? Bom, encontrei que o comprimento do cabo AB é de 2,54 metros. Então, ótimo, já estou caminhando legal. Tenho a força aplicada no cabo, tenho o comprimento do cabo e preciso agora vamos chegar em resistência. Até aqui é mecânica. Como essa força é aplicada no cabo, eu considero e é uma carga axial. Se é uma carga axial, eu uso o conceito do capítulo 1, força sobre área, e encontro a tensão atuante no cabo AB, que está aí exposto aí. A tensão vai ser quem? Força sobre área. Eu tenho o diâmetro, tenho de 5 milímetros. Tenho a força, calculei. Então, a tensão atuante no cabo AB
é de 833,4 megapascal. A atuação nesse cabo aqui, a tensão atuante. Eu testei essa força pela área, vou fazer agora estudo de tensão. Opa, tenho tensão. Mas ele não quer tensão, ele quer deformação. Como é que eu chego nessa deformação? Eu uso mão de quê? Uso mão da lei de Hooke. Por quê? A lei de Hooke, ela é tensão normal é igual ao modo de elasticidade vezes deformação específica. Bom, se eu quero deformação específica, eu divido a tensão normal, que eu já calculei, e o modo de elasticidade, que eu trouxe lá da tabela dos livros, já que ele disse que o aço é A36. Eu vou na tabela, propriedade do aço A36, encontro o modo de elasticidade, que foi de 200 gigapascal. Fazendo essa conta, encontra-se o que? A deformação específica. Ótimo, deformação específica. Mas eu sei que a deformação específica, por definição, é quem? A variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Opa, eu tenho um comprimento inicial. Preciso do comprimento final. É o que ele quer. Cheguei no caminho. O caminho era esse. Então, aí ele diz, olha, ele botou aqui na forma de alongamento AB. Alongamento AB é dado por quem? É o comprimento inicial menos o comprimento final, é o delta. Então, ele fez o deformação específica vezes o comprimento inicial, que é o comprimento AB, que é igual ao delta, a variação do comprimento inicial e final. E daí encontra-se a deformação específica foi calculado anteriormente, eu tenho aqui 0,004167 e o comprimento eu calculei pela trigonometria 2540. Portanto, fazendo esses cálculos, eu tenho que a variação, o alongamento do cabo foi de 10,586 milímetros. Como ele pediu quanto se deforma, o alongamento já é suficiente. Mas se também tivesse pedido qual o comprimento final do cabo AB após a aplicação da carga, era você fazer esse delta, multiplicar, somar esse delta pelo comprimento inicial, já que a definição do delta é comprimento inicial, comprimento final menos o inicial. Então, você passando esse inicial para o outro lado, passaria a ser quem? Alongamento mais comprimento inicial. Mas como foi pedido no problema só quanto se deforma, então esse valor de 10,586 já satisfaz a pergunta que foi feita no problema. E problema resolvido. Mais um problema prático, referente ao capítulo 2 do curso de resistência dos materiais. Aqui o problema está definido da seguinte forma. A figura mostra o diagrama de tensão, deformação de duas barras de poliestireno. Determina a área da seção transversal de cada barra, de modo que elas sofram rupturas simultâneas quando a carga de 15 kN é aplicada. Considere que não ocorra nenhuma flambagem. Isso é uma flambagem, é uma consideração que você faz. Neste caso aqui, precisamos fazer novamente uma leitura do problema para resolvermos o problema. Veja, é um sistema de treliça, né? Treliçada, são duas barras unidas, né? Entre um ponto entre elas e em dois pontos externos, que são os apoios, certo? Então, o que ele quer na realidade é, olha, eu quero que quando esse material poliestireno, que é feito dessas barras, quando se rompa as duas barras. É isso que ele quer. É uma imposição do problema.
E ele, quando ele diz aqui que não considera flambagem, é que, principalmente na barra AB, aí isso é assunto lá do capítulo 11 do curso, certo? Quando chegar em flambagem. É que ele garante que não tem flambagem, ele só tem carga axial e a barra não vai ter deformação lateral. Por aqui, para isso já é suficiente para vocês. No capítulo 11 nós fazemos algum comentário sobre isso. Aqui temos o seguinte, a gente tem que fazer o nosso planejamento de resolução do problema. Primeira coisa, fazemos diagrama do corpo livre da barra CB. A barra CB, ele diz o seguinte, olha, eu tenho um comprimento de 1.2, a carga de 15, que foi dado no problema. Eu sei que no ponto C eu vou ter uma reação de apoio. É pupino, se é pupino não tem momento, então só tem uma força na direção X e uma força na direção Y. E no ponto B eu tenho uma força devido à barra AB, que ele botou aqui com primeiro momento sendo de compressão no pino, certo? E chamou de força AB. Aqui já é suficiente para o diagrama do corpo livre para essa barra. O que precisamos agora encontrar aqui é o quê? Ele pede a área da seção transversal. Então precisamos encontrar a força. Não tem como deixar de encontrar a força nesse caso. Então, os dados. Para o poliestireno, a tensão AB é de compressão, AB, a tensão AB de compressão, esse Czinho é de compressão, é de 175 megapascal. A tensão na barra BC para a tração é de 35 megapascal. Então isso foi lá numa tabela com os dados do fabricante de poliestireno e encontrou esses dados. Seguinte, já que tem o diagrama do corpo livre, fazemos o momento em relação a um dos pontos, que ele escolheu o ponto C, que já elimina duas forças, né? E encontro uma variável, que vai ser a força AB. Então, em relação ao momento do ponto C, tem que a 1,2, que é a distância do ponto C ao ponto B, vezes o 15, que é a força aplicada, mais quem? A força de compressão no ponto, que é AB, vezes quem? Ele decompôs essa força para vertical. Então ele usou aqui a relação de triângulo. 3, 4, daí é 5, e daí ele fez isso aí, certo? 3 dividido por 4, 0,6. E 0,6 ele decompôs isso na vertical e tem 0,6 vezes força de AB e a distância, o braço de alavanca, que é 1,2. E daí, essa equação nos fornece uma incógnita, que é a força de AB, que é de 25 kN. Bom, já achei uma força na barra B. Agora fica mais fácil. Bora? E faz depois a somatória das forças em Y e encontra a força CX. Ou a somatória das forças em X. E encontra quem? CX. Então ele faz 0,8 vezes 0 vezes 25 vezes 25, que é a 25 é a força AB, 0,8 é a decomposição já da força, menos CX, certo? E encontra a força no apoio CX, que é de 20 kN, e a direção está correta como eles supôs aqui.
Então veja que agora temos já as forças CB e AB. Opa, está chegando no caminho, já que ele quer que a ruptura seja simultânea nas duas barras. Se eu tenho forças diferentes, eu vou ter que ter áreas diferentes. Concorda? Já que é o mesmo material, vai se romper. Então, precisa fazer a seguinte coisa. A tensão AB vai ser uma força interessada, força axial, AB dividido pela área AB, e BC, a força BC dividida pela área BC. Então, ele encontrou a área de AB e a área de BC. Então, quando esses materiais estiverem com essas áreas aí, eles estão... Essa é a área que suporta a tensão de cada... Ele pegou a tensão de AB é quanto? 175. Bom, tá aí, suporta. Tensão de BC, 35 suporta. Então, quer dizer o seguinte, quando a área ultrapassar esses valores encontrados, ambas se romperão. Assim, quando a área, ambas as forças, né, ultrapassar essas encontradas de 25 para B e de 20 para CB, ultrapassar esses valores dessas forças, certamente, se tiver essa área aqui, vão se romper, porque esta área é para essas forças encontradas no cálculo, de 25 e de 20. 25 em AB e de 20 em CB. Se por acaso aumentar essa força e utilizar essa mesma área aqui, vão se romper, as duas se rompem. Então, essa é a solução do problema. Solução do problema, e veja que até agora a gente está usando basicamente uma mistura de capítulo no capítulo 2, está sendo agregado passo a passo. Outro problema referente ao capítulo 2 do curso de resistência dos materiais. A viga é sustentada por um pino em C e por um cabo de ancoragem AB de aço A36. Se o cabo tiver diâmetro de 5 milímetros, determine quando ele estica, quando o carregamento distribuído, quanto ele estica, ou se deforma, quando um carregamento distribuído de 1,5 kN por metro agir sobre o tubo, o material permanece elástico. Veja bem, aqui também mais uma vez precisamos analisar o problema. E volto a repetir, deve ser lido o enunciado do problema tantas vezes quanto for necessário, até termos na nossa mente delineado o problema e já traçado o plano de execução. Então, a viga é sustentada por um pino C. Então, o pino C está aqui. Se é um pino C, se é pino, não tem momento. Só tem força X e Y. E ele diz que um cabo AB, que é de A36. Gente, quando se tem um cabo, esse cabo vai trabalhar a tração, nunca a compressão. Um cabo não trabalha a compressão, não tem como fazer isso. Se o cabo tiver diâmetro de 5 milímetros, já deu o diâmetro, determine quanto ele se alonga, ou quanto ele se alongará, quando um carregamento distribuído de 1,5 kN for imposto nessa viga. Ele chamou ele de tubo, mas é uma viga. E diz que o material é elástico. Essas são as informações. Se é uma viga com carregamento distribuído, vocês aprenderam lá na mecânica geral que podemos fazer um artifício físico, matemático, para solucionar esse problema. Então, esse problema aí precisa novamente de um diagrama do corpo livre.
que é isso aqui. Se é uma carga distribuída, eu passo essa carga, converto essa carga numa carga virtual concentrada no centro da seção, do comprimento, na metade do comprimento. Então, essa barra aqui, ele deu de 1,5, mas deu o comprimento de 3. Então, essa carga concentrada, você multiplica o vão, no caso aqui é 3, pelo carregamento distribuído, que é 1,5, vai dar 4,5, atuando na metade do vão, que está aí. Então, ele tem um comprimento do vão, tem a carga na metade do vão, e já fez o diagrama do corpo livre. No ponto C, ele tem força na direção X e Y. E no ponto B, ele tem a força de tração AB, imposta pelo arame. E ele quer saber quanto esse arame vai se alongar. Então, com esse diagrama do corpo livre aqui, nós já podemos determinar a força AB, que é a que nós precisamos. A que nós precisamos é a força AB, que ele pede o esticamento do cabo AB, o alongamento. Problema parecido com o que nós já fizemos, só que botou aqui uma carga distribuída. É a única diferença que tem. Bom, somatória das forças no ponto C igual a zero, tomando como convenção positivo no sentido anti-horário. Então, você tem aqui menos 4,5, que é a carga concentrada virtual, vezes a distância até o ponto C, que é 1,5. Mais quem? Mais decomposto também a força AB na vertical, que deu mais 3. 3 é o comprimento entre o ponto C e o ponto B. E F de AB sendo de 30, ele decompôs a força AB para vertical, para a direção Y, igual a zero. Daí encontrou a força 4,5 kN. 4,5 kN. Então, já temos a força no cabo. Se temos a força, que saiu lá dos conceitos de mecânica. Viu como mecânica é importante aqui? A gente não perder tempo, já manda, chuta o balde para frente. Então, se já temos a força, precisamos agora só usar os conceitos de resistência para que possamos encontrar o alongamento desse cabo. Então, o comprimento do cabo AB é quem? Faz a relação de cosseno. Cosseno de 30 vai ser igual a AB vezes o L de AB. Quer dizer, o L, a hipotenusa, vezes o 3. Não é isso? E temos o comprimento de 3,46 metros. Isso aí já, da trigonometria, se resolve facilmente. Então, já estamos caminhando. Temos o comprimento do cabo, o comprimento inicial do cabo. Temos a força que vai ser aplicada no cabo AB para deixar essa viga em equilíbrio. Segundo passo. Qual é a tensão no cabo? Eu tenho que a força atuante no cabo, mas devido a ele suportar essa viga, é de 4,5 kN. O problema deu o diâmetro, que foi 5 milímetros quadrados. Portanto, dividindo a força pela área, eu tenho a tensão normal no cabo AB de 229,18 megapascal. Agora eu tenho força, comprimento inicial e tenho tensão normal. Estou chegando. Agora eu uso a capítulo 2, que é quem? Lei de Hooke, que é tensão normal é igual ao modo de elasticidade vezes deformação específica. Eu tenho tensão normal? Tenho. Tenho modo de elasticidade? Tenho. Se ele deu o aço A36, eu vou na tabela, encontro o valor do modo de elasticidade.
Então, a força foi calculada de 229. Do material A36, eu sei que o modo de elasticidade é 200 gigapascal. Fazendo esses cálculos, eu encontro que a deformação específica no cabo AB é de 1,146 vezes 10 a menos 3 milímetro por milímetro. Bom, agora ele quer o alongamento. Eu posso sair novamente pela definição de alongamento, que é variação do comprimento inicial, final menos o inicial, que é o delta, que é o alongamento, dividido pelo comprimento inicial. Então, a deformação específica, esse é delta de AB dividido pelo L0. Eu tenho L0? Tenho, que é o L de AB. Tenho o epsilon? Tenho, que eu calculei. Só me resta agora o delta, que vai ser delta de AB, vai ser igual ao produto da deformação específica pelo comprimento inicial. E daí, fazendo esses cálculos, você encontrará um valor de 3,97 milímetros. É quanto o cabo AB vai alongar-se para sustentar essa carga imposta na viga, essa carga distribuída imposta na viga. Então, veja que começa tudo pela mecânica, passando para o capítulo 1 e chegando no capítulo 2. Essa está sendo a tônica desses problemas até agora. Problema 8 do capítulo 2 do curso de resistência dos materiais. A figura mostra um diagrama tensão versus deformação de cisalhamento para um aço liga. Se um parafuso de 6 milímetros de diâmetro, feito desse material, for utilizado em uma junta sobreposta, determine o modo de elasticidade E e a força P exigida para provocar o escoamento do material. Considere o coeficiente de poação de 0,3. Novamente temos a situação que uma análise do problema, lê tantas vezes quanto for necessário. Aqui temos o seguinte, ele dá uma ligação sobreposta, tem um parafuso unindo as duas barras, certo? E dá o diâmetro do parafuso, que é de 6 milímetros. E ele está querendo encontrar a força P e o modo de elasticidade longitudinal, que é o E, não o G, o modo de elasticidade longitudinal. E deu o gráfico aqui, tensão, cisalhamento vezes deformação desse cisalhamento. E a lei de Hooke, né? Então, ele deu aqui até a tensão de escoamento aí, ó. Deu o sigma Y, que é a tensão de escoamento, de 350 megapascal, que dá uma deformação desse cisalhamento de 0,004 radiano. Dessa forma, para resolver o problema, nós temos o seguinte, temos que encontrar a tensão desse cisalhamento no parafuso. Então, se eu já tenho, eu vou admitir que a tensão máxima que o parafuso suportará é a que é dada pelo ensaio no gráfico, tensão de escoamento, 350, veja que eu estou chegando ao topo da capacidade do parafuso, 350, dividido pela carga, essa tensão é igual à carga dividido pela área. A carga eu quero encontrar, a área eu posso determinar porque foi dado o diâmetro de 6 milímetros. Ao substituir o 6, calcular a área, multiplicar pela tensão de escoamento, eu encontro a força máxima no regime elástico que deve ser aplicado, que é de 9,896 kN. Então, achei a força. E o modo de elasticidade? A primeira parte do problema saiu fácil, tranquilo. E o modo de elasticidade do problema?
Como vamos encontrar? Então, gente, é nesse momento que nós precisamos ter conhecimento da teoria. Eu sempre disse, olha, as aulas são umas diretrizes para o estudo. Os detalhes teóricos se adquirem na leitura do livro-texto sobre o assunto. Então, nós sabemos que o modo de elasticidade vai ser quem? Vai ser a deformação, a tensão de escoamento dividido pela deformação específica. Então, pelo gráfico, dá para você encontrar que a deformação, já que é um gráfico de tensão de cisalhamento versus deformação de cisalhamento, a relação é a mesma de Hooke, que a tensão e o tal é igual a G vezes esse lambda, que é a deformação específica de cisalhamento. Então, dividindo a tensão, escoamento 350, pela deformação de cisalhamento, eu encontrarei o módulo de elasticidade de cisalhamento, ou o módulo de cisalhamento, conhecido como módulo de cisalhamento, ou módulo de elasticidade transversal, enquanto o E é módulo de elasticidade longitudinal. Então, desses cálculos aqui, nós encontramos quem? O módulo de elasticidade transversal, ou módulo de elasticidade, ou módulo de cisalhamento. Bom, mas no último slide da aula, nós fizemos uma relação entre módulo de elasticidade longitudinal, módulo de cisalhamento e Poisson. Que foi essa relação aqui, que o módulo de elasticidade transversal é igual ao módulo de elasticidade longitudinal dividido por 2 vezes 1 mais Poisson. E nessa fórmula eu comentei também que o módulo de elasticidade longitudinal, que é o E, se determina experimentalmente. O Poisson também determina experimentalmente. Porém, o módulo de elasticidade transversal, que é o G, ou um módulo de cisalhamento, que é o G, não determina experimentalmente. Você faz isso por cálculo. Então, você deduz por aqui. Então, você tem, se ele pede agora aqui, se eu tenho essa relação do módulo de elasticidade transversal em função do módulo de elasticidade longitudinal e Poisson, é dado por essa fórmula, a gente tem condição de encontrar o módulo de elasticidade longitudinal. Só multiplicar os termos. 2 que multiplica 1 mais o Poisson, que foi dado no problema, que é 0,3, vezes o módulo de elasticidade transversal, que foi tirado pelo gráfico. Daí você tem um valor do módulo de elasticidade de 227,5 gigapascal. Dessa forma, está posto o resultado pedido no problema, que é a carga aplicada no parafuso e o módulo de elasticidade longitudinal do material que é feito o parafuso. Essa é a leitura, módulo de elasticidade longitudinal do material que foi feito o parafuso. Então veja que a gente fez a solução do conhecimento do capítulo 1, achar a força, e depois o fim do capítulo 2, que é a relação do módulo de elasticidade transversal em função do módulo de elasticidade longitudinal e Poisson. Chegou no problema. Então esses são os problemas que tinha sido proposto para fixação do assunto do capítulo 2. Depois teremos uma aula para tirar dúvida e fico à disposição.